a gente vai começar falando da Inglaterra, viu? Porque acho que talvez seja entre as seleções aquela que mais criou a expectativa e que até agora não correspondeu nada. Inglaterra 1-0 Sérvia, Inglaterra 1-1 contra a Dinamarca, Inglaterra 0-0 para a Eslovênia também. Aí eu peguei a escalação aí do último jogo só pra gente ter uma análise aqui em relação àquilo que tem o Southgate. Você tem Pickford, Walker, Stones, aí tem o Guerri, que é um jogador do Crystal Palace, zagueiro, jovem, 22 anos, Trippier, Gallagher, Rice, Bellingham, Saka, Kane e Foden. Cara, é um time muito bom e que até agora não engrenou. E não é de agora também que tem o trabalho questionável do Southgate. Isso que é o ponto, né? Impressionante como ele vai tendo oportunidades e mais uma vez o time não corresponde. O que acontece com essa Inglaterra, hein? É muito importante lembrar que o Southgate está no comando da Inglaterra desde 2016. Nós estamos falando de um trabalho longevo, nós estamos falando de um ciclo muito grande. E o que chama atenção é a apatia. É um time apático, é um time com dificuldade para criar. E é um time que não consegue sequer mostrar uma versão organizada em campo. Então, assim, eu não sei. E os argumentos para não continuidade do trabalho do Southgate, eles sempre estiveram aí. Ele nunca vai poder alegar falta de tempo de trabalho, falta de dias com a seleção, é uma realidade que qualquer treinador tem, né? Mas assim, falta de tempo para organizar uma seleção nunca foi problema, falta de peças nunca foi problema, falta de paciência nunca foi problema, o problema está nele mesmo. O problema está num treinador que tem uma... E é óbvio que quando você tem uma fartura de opções como ele tem, você vai receber uma cobrança proporcional a essa fartura que você tem nas mãos. É um cara que tem um excelente material. Tem treinador aí fazendo muito mais com menos. Sim. A Áustria faz um trabalho incomparavelmente superior com o Rangnick e com um material muito abaixo do que tem o Southgate nas mãos. Eu acho que chegou num ponto assim indefensável o trabalho dele. Até nessa questão do dia a dia também, o Fragoso, é interessante porque, querendo ou não, são 8 anos também, né? Embora você não esteja ali no dia a dia, quem sabe que faz uma diferença, são 8 anos, cara. Claro que pode ajudar, claro que pode ser benéfico e é benéfico você ter tempo para trabalhar. Mas projetando Copa do Mundo, quando você olha para as últimas Copas, não precisa nem pegar um recorte muito maior, você percebe que o trabalho de seleções ele envolve muito mais o momento em que a seleção chega na Copa do Mundo do que propriamente o trabalho longevo ou não. Você vai ter o Didier Deschamps com um trabalho longo, mas ao mesmo tempo você vai ter o Walid Regragui com 3 meses de trabalho, você vai ter o Zlatko Dalic com 11 meses de trabalho. Estou falando de algumas Copas de seleções que foram bem, que desempenharam bem, tiveram performance, assim como tiveram resultado, né? Então, entre outros exemplos, assim, Joachim Löw conseguiu fazer um trabalho belíssimo, assim como conseguiu fazer um trabalho muito ruim ao mesmo tempo, dentro de um mesmo ciclo, a gente pode dizer assim. Então, o fato é que dentro do trabalho do Southgate, a gente vê um período muito raso de performances. Muito raso de performances. A gente não consegue ver e retirar o momento em que a gente fala, a Inglaterra embalou, que a Inglaterra engrenou. A Inglaterra está mostrando um bom futebol, resultados, sequência em todo esse período, né? Então isso é o que mais choca, isso é o que mais pega. Porque, como o Jorge disse, ferramenta tem. Tempo para conhecer os atletas também teve. E ainda assim, o que se vê é uma burocracia nervosíssima. É uma burocracia absurda. Você vai ver o diferencial só nas jogadas individuais. Você vai ver o diferencial quando o Saka pega uma bola e tenta fazer algo diferente. Você vai ver o individual quando o Kane puxa um pouco o jogo para trás e vai fazer uma tabela em que ele mesmo constrói a jogada, mas você percebe que não é algo necessariamente trabalhado como uma jogada. Não tem um princípio operacional, um princípio estrutural no jogo. São jogadas que os atletas vão criando entre si. Essa é a foto da Euro, tá? Então, loucura, isso acaba pesando. Essa foto que nós pegamos aí é o retrato do jogo de ontem. É a burocracia. O jogo de ontem era aquele desespero, assim, não acaba, assim, tem que acabar. Até o Fred falou isso na rede social, eu concordei totalmente. É aquele jogo que você ficava rezando pro cara não dar acréscimo. Acaba, porque não vai sair mais nada. Agora é o seguinte, se eu sou Sundown, que é a primeira marca que me vem à mente, ou qualquer outra, cara, eu já boto toda a minha equipe de produção, achem essa figura, que não deve ser difícil de achar, e já faz um contrato só para essa campanha Sundown, gente. O jogo tá ruim, mas use Sundown, pelo menos, porque, cara, a queimadura ele deveria dele, ter se cuidado melhor. Sundown, evidentemente, a marca que foi. Eu só queria pegar sobre exatamente isso que foi, e concordando com todos vocês, e a maior decepção até agora da Euro, até porque era um time que eu estava
ou é Inglaterra, ou era a França, ou a Alemanha, mas eu acho que a Inglaterra vai ganhar essa Euro. Mas eu chutei assim por chutar, Mas né? pega um recorte rapidinho. Embora a Espanha é o melhor time até agora. Talvez todos os melhores jogadores estão nas suas melhores temporadas. Eu acho que isso que agrega muito também. O Kane arrebentou, o Foden arrebentou, o Walker também deu uma... uma possibilidade. Assim, cara, dá pra estar realmente... A última coisa que a Inglaterra tinha que ser era burocrática. O Palmer teve 42 participações para gol na última temporada. Nos 2 primeiros jogos não foi sequer lembrado pelo Southgate. E muda muito o segundo volante, mas assim... Mas ao mesmo tempo, vamos ao desempenho. Não era um fato. Desde 66, a Inglaterra nunca teve tantos bons jogadores. Mais do que na época de Charlie. Era um Owen aqui, não que não tivesse bons jogadores. Um Rooney, um Gerrard, um Lampard, mas tanta gente boa e ainda muito jovem, com potencial e já muito radada em clube e na própria seleção, não. É isso que eu quero falar. A Inglaterra chega em 18 a uma semifinal de Copa do Mundo que não chegava desde 90. E esse time de 18 era melhor do que de 90, para mim. A Inglaterra é finalista da última Euro pela primeira vez na história, perde nos pênaltis para a Itália, porque a Inglaterra nunca vai ganhar nos pênaltis e tal. Inclusive o Southgate, na Euro de 96, ele perde um pênalti contra a Alemanha, lá em Wembley também. Ele já fica estigmatizado como zagueiro, mas isso acontece. Toda a expectativa do futebol is coming home. O coming home não vai mesmo, né? É aquela coisa, os ingleses inventaram o futebol, depois ficaram décadas sem saber o que fazer com ele, e desde a Premier League está sabendo fazer, inclusive dentro de campo. Mas assim, apesar disso, e isso explica os 8 anos, mas não justifica o desempenho que é paupérrimo pela qualidade exatamente individual. Então você vê as individualidades fazendo coisa e o time não consegue. Claro que a gente sabe na história das Copas, Eurocopa evidentemente incluída nela, que às vezes a primeira fase é uma e depois no mata-mata pode ser, ou no mata pode ser outra coisa. Mas assim, é extremamente irritante e decepcionante, é para isso mesmo você ficar com essa cara, né, pelo futebol inglês. Você fica cara de tacho, queimado ou não, mas o nome que, assim, ganhando ou não, até pelo que destacou o Fragoso muito bem mais uma vez, o que vier a acontecer com a Eurocopa, Inglaterra, já deu Southgate, seja campeão, não seja campeão, e não deve ser campeão pelo que está jogando, e porque outras seleções estão jogando, inclusive seleções que a gente até colocou aqui no De Placa, em prateleiras inferiores como Espanha e Portugal, que estão super bem, sobretudo a Espanha. Southgate, já, se der volta olímpica, você já nem volta. Fica na volta olímpica, valeu, tal, porque a gente vai ter que arranjar um treinador. Talvez era, acho que a última competição que deram de fato para o Southgate tentar alguma coisa. Mas só por esse começo, e aquilo que você falou, a gente não pode demitir, né, pautar o trabalho do técnico por conta de um jogo mata-mata principalmente, né? Porque no futebol a gente sabe que tudo pode acontecer. Situações que acontecem muito no futebol brasileiro. Com a Inglaterra. Muito. O Fred Caldeira, ele fez uma entrevista com o Southgate há um mês. E ele falou justamente sobre isso, que tem um time ali muito qualificado, peças individuais muito boas, mas até agora em campo ele não conseguiu traduzir isso em um bom futebol. Vamos escutar o Southgate. We definitely have more options in an attacking sense than we've had in the 8 years that we've been taking the team. There's no question about that. It's then, okay, are we defensively strong enough to, what's the balance of numbers to lend into the attack? What's the profile of the team? Also, it's not just picking who you think are your best players, it has to be the best team as well. But we're really happy to have the offensive options that we have. As you said, our offensive options are a match for most teams in world football. We're not the only team. I think in the Euros, France, Portugal, for example, would have very exciting attacking players. When we played a front three of Rafinha, Rodrigo, Vinicius, that was pretty good as well. So lots of countries have good players. Sometimes I think we only think about ours, but I think we always have to bear in mind other countries are very strong as well. Ô Fragoso, eu senti ali que de repente ele tá meio que até mesmo na pergunta do Fred, ele ficou meio que na dúvida de responder de fato se ele sabe o que fazer com tanta peça boa, né? A gente pode colocar num contexto que muitos desses jogadores, o próprio Bellingham, o Foden, o Palmer, são caras recentes, não estão há muito tempo com o trabalho dele. Mas tentando passar um pano, dá pra ir por esse caminho ou não tem como meio que defender não, cara? Não, porque eu acho que o desenvolvimento do trabalho e entender o que ele tem coletivamente em mãos, ele já entende há algum tempo. E o dia a dia dele de observação dessas
novas peças, digamos assim, que vão se encaixar dentro do coletivo que ele já vinha estruturando, é algo que também ele já faz há algum tempo. Então não é novidade para ele estruturar o coletivo. Não é novidade para ele entender como fazer para que a equipe mantenha-se defensivamente forte, ao passo que ele consiga potencializar o coletivo ofensivamente. Sendo assim, ele deveria ter, sim, um ataque mais produtivo. Ele deveria ter, sim, um ataque mais coletivo. Justamente pelo que ele citou. Nós estamos falando de 8 anos de trajetória. Então, essa questão de adaptação, de observar qual jogador vai encaixar melhor no perfil da equipe, como ele cita, isso já passou. Esse timing já foi. Esse momento de compreender quais são as ideias do Southgate, o coletivo já tem. Agora é aprimorar as jogadas, é aprimorar os princípios que ele quer colocar de maneira coletiva para saber quais são as rotas de ataque que ele vai usar. Ele vai usar uma rota de ataque de buscar velocidade com Foden? Ele vai tentar balançar o time adversário para buscar uma inversão de bola e buscar um mano a mano com o Saka? Ele vai buscar o Kane puxar um pouco mais a linha defensiva que está contra ele para fazer com que os meias explorem aquele espaço que ele vai abrir com o zagueiro que o Kane puxou? Ele vai usar a casquinha do Kane para fazer alguém pegar na velocidade no facão? Tem uma série de ferramentas que ele pode utilizar com os bons jogadores que ele tem à disposição e que nós não vemos aparecer em campo. E para ilustrar essas dificuldades ofensivas da Inglaterra, o Opta publicou hoje, acho que hoje, um dado que é alarmante. Até agora, até para não errar aqui, o Phil Foden passou a bola mais vezes para o Pickford do que para o Harry Kane na Eurocopa inteira. Só para você ter uma ideia. Esse dado é Caraca, maravilhoso. Foram 3 passes do Phil Foden pro Pickford, pro goleiro da Inglaterra e apenas um pro Harry Kane aberto pela esquerda em toda a campanha. Isso mostra bem o que é esse abismo de ideia da Inglaterra. E qual é o dinamismo que vai ser colocado, né? Se espera que o ponta Pickford converse arma com o o time. centroavante. Se espere que esse cara... E o Kane não é um cara que é um centroavante que fica Ele parado sai na área, ele dá a opção, ele aproxima. fica parado ali na meia-lua ou fica parado na marca O do time pênalti inteiro para tá finalizar. parado. Né, Pois no é, mas não é da momento característica agora, do Kane não é ficar mesmo. parado, né? Não, e do Foden também não é. Exatamente. Então, essa aproximação, que é algo que poderia ter sido trabalhado com tabelas, justamente com jogadas que podem ser de maneira repetitiva, executadas em treinamento, para que no jogo apareçam, nós não vemos aparecer. Teve um ou outro lance que exatamente isso já foi destacado, com algumas individualidades, mas assim, inclusive bola mas parada, tudo não isolado. nada. E até por isso que não perde jogo, porque o individual é muito bom. Então, pelo menos os caras conseguem evitar ali o ótimo. que seria pior, porque senão essa seleção seria de fato um fracasso, cara. É um grupo chatinho, mas não é. Não dá pra ser muito evidentemente. chato. Não, é chato, são 3 adversários, mas assim, é menos chato que os jogos da Inglaterra, porque assim, os 3 jogos são insuportáveis. Esse ontem, né, tem méritos, Eslovênia, uma classificação muito bacana, mas assim, mas nada que justifique... As peças da Eslovênia são infinitamente inferiores. A Albânia foi uma seleção muito mais legal de ver na Euro com até certeza. agora. A Geórgia batalhou muito mais do que a Inglaterra Você na não Euro estava até aqui agora. ontem, né? Eu tô quieto, o Fergus tá? quieto, que ontem Eu tô a gente quieto. quebrou o pau que ele quis defender a Albânia. Eu tô aqui. quieto Mas a aqui. Albânia A Albânia é bem finalizou. defensável, O negócio ficou cara. louco pra A ele. Albânia finalizou Albânia 10 foi mais vezes legal. contra a Espanha, Os jogos tá? são mais- Exato, contra a Espanha. Era o time alternativo Ok. da Espanha, mas a Albânia é legal, cara. Legal, né? né? Se você pegar os melhores momentos da Albânia nessa fase, são melhores momentos do que os melhores momentos da Inglaterra. Sem dúvida. Parou, né? É isso, né? Entendi. Aqui é Tá o bom, Team pra tirar Albânia. minha paixão albanesa aqui, a Geórgia tem melhores momentos do que... Mas é verdade, da é Inglaterra. verdade, cara. Claro. É verdade, a Eu Geórgia acho tem que- melhores Mas, assim, momentos e me parece jogadas uma- melhores construídas do que a Inglaterra Mas me nessa parece uma Euro. parada, até sentindo um pouco, eu tava dando uma olhadinha nos torcedores, eu gosto, esse é um conteúdo que eu gosto de ver, torcedores reagindo aos jogos, é porque eu acho que dá pra sentir um pouquinho do que... Você gosta de ver os caras pistolando, né? Eu gosto de entender por que o cara tá tão bravo. E assim, eu tava vendo um lá que o inglês falou, pô, a gente não tá nem cobrando que o time jogue tão bem, mas que seja um pouco mais eficiente, que tenha alguma coisa diferente. Então assim, às vezes é mais fazer um arroz com feijão no É que, caso. de um modo geral- fish and chips, né? Eles Mais não- fazer um fish and chips do que Eles qualquer não outra sabem coisa. cozinhar também. O que me incomoda em uma equipe de futebol, em termos de dinâmica, para eu falar, cara, tem dedo do técnico aí, em termos equivocados, Você sente o dedo, a coisa né? não está funcionando, é quando a equipe é lenta. E essa Inglaterra é lenta. Essa Inglaterra pensa muito para tomar decisão, o tempo todo. E quando você está pensando muito para tomar decisão, é porque você não sabe onde seu companheiro vai estar, é porque talvez você não esteja onde você, no dia a dia do treinamento, costuma estar. E aí, você tem que parar, olhar, tentar entender o que o jogo está te entregando para, a partir daí, tomar uma decisão. E no futebol,
com o nível competitivo atual, Vitor, é muito complicado você ter essa demora na tomada de decisão. Porque o adversário já te estudou, o adversário sabe quais são os movimentos que você costuma fazer quando joga bem. E a partir daí você fica absolutamente previsível. E o seu jogo se torna burocrático. Então, o problema do coletivo, sempre que eu vou criticar um coletivo de uma equipe, é a lentidão. E eu acho que isso está muito claro na Inglaterra. Sabe o que eu pensei agora, ô Jorgito? Lá vem. Fernando Diniz, na seleção da Inglaterra. Para dar dinamismo? Foi você que pensou mesmo ou foi o... Pior que não foi. Dessa vez não foi a produção. Pior que eu pensei nisso mesmo. Não, agora, claro que é uma parada que a gente tá colocando aqui que não faz sentido nenhum. Não precisa. Mas sim, não, mas ele daria jogo ali, pô. Não. Com as peças que tem, a qualidade que tem. Hoje, o que a Inglaterra entrega? Isso aqui é só um momento loucura, tá? Hoje, o que a Inglaterra entrega? Fala uma coisa que é característica interessante da Inglaterra. Sono. derrotas. Apatia, burocracia. Então, qualquer treinador que bola. entrar no lugar do Southgate hoje tem grandes possibilidades de fazer algo legal.